Olá, amigos! Estamos chegando com mais uma entrevista do projeto Eleições 2020. Hoje, muito nos honra a presença do pré-candidato progressista Alexandre Martins. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Jorge. Boa noite aos internautas que acompanham essa entrevista. É um prazer poder entrar na casa de vocês e aqui apresentar um pouco de nossas ideias para Jaguaruna. Nós agradecemos a aceitação desse convite, de estar aqui discutindo um pouco da sua história como político, como vereador que foi em Jaguaruna, da sua formação acadêmica e também do seu trabalho hoje como assessor, um pouco da sua história política, que deseja ser um candidato a prefeito. Eu, antes do início dessa entrevista, depois eu desconto isso no nosso tempo, tá? A gente tem um tempo aqui que a gente costuma fazer esse critério com todos os pré-candidatos. Então, só gostaria de escrever, a gente destacar, né, que nós recebemos algumas situações pela internet que nós não estamos falando, se apegando muito à questão dos projetos dos pré-candidatos. Neste momento, nós estamos entrevistando, para que fique bem claro, pré-candidatos e não candidatos. Eles não podem falar de projetos, porque eles são pré-candidatos. Se eles falarem aqui de projetos, como possível prefeito da cidade, eles jogam até a candidatura deles, a futura candidatura que eles desejam fazer, em risco. Então, para que fique bem claro para as pessoas que nos enviam pergunta, qual o projeto do candidato para isso? Mas eles são pré-candidatos ainda, eles ainda não podem falar sobre isso. Só para que isso fique bem claro. Outra situação, queremos deixar bem claro que essas entrevistas presenciais aqui no estúdio, nós tomamos todas as precauções sugeridas, né, pedindo pelas equipes de saúde, seguindo as orientações sempre das equipes de saúde. O nosso distanciamento, o uso de álcool em gel, que é à vontade aqui no estúdio, também o uso de máscara, para a gente não ficar aqui 45 minutos babando no outro, né, Alexandre? E também todo um protocolo aqui de entrada e saída do estúdio, só para que isso fique bem claro. Desde já, agradecemos muito a presença e seu tempo disponível aí, assistindo essas entrevistas, e sempre ressaltamos os nossos internautas, aos nossos eleitores, enfim, o cidadão é a nossa principal razão de estarmos aqui nesse trabalho junto com os pré-candidatos. Alexandre, nós perguntamos aqui um pouco sempre sobre a história dos pré-candidatos, e eu conheço, claro, um pouco da sua história, o cidadão jaguaranense também, mas vamos falar um pouquinho da sua formação acadêmica, como é que começou, como é que foi essa sua formação acadêmica, Alexandre? Jorge, boa noite mais uma vez. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, estar conversando com vocês para que a população, os nossos internautas, consiga conhecer um pouco mais da minha vida, da minha história, de onde eu venho e qual é um pouco das minhas ideias. Eu sou daqui de Jaguaruna, nascido e criado aqui, minha família é daqui. Talvez tu me conheça um pouco porque tu és lá da comunidade do meu pai, lá da Jabuticabeira. Meu pai é da Jabuticabeira e a minha mãe é da comunidade do Morro Grande. Minha vida como aluno, como estudante, ela sempre se deu na Escola Marechal Luz. É a oportunidade que tive de conhecer muitas pessoas, muitos professores que por ali passaram, que acabaram contribuindo na minha vida pessoal. Estudei desde a primeira série do ensino primário até a terceira série do segundo grau naquele tempo. Os meus filhos estudaram ali, o Luiz Antônio se formou, está fazendo agronomia, e a minha menina também é estudante do Marechal Luz, estuda na terceira série do ensino fundamental. Eu sou formado em educação física, oportunidade que tive de conhecer através de participação de competições e outros eventos no nosso estado todo. Tive a felicidade de me formar no ano de 2001 e justamente no ano de 2001 o governo do estado fez um concurso e eu tive a oportunidade naquele momento passar no concurso e me efetivar no estado. Acabei lecionando por 2 anos na Escola Campos Verdes, aqui na comunidade de Campo Bom, onde tenho muitos amigos, onde lá consegui construir vários amigos. Dali eu fui com remoção para a Escola Alice Júlia Teixeira, no município de Sangão, onde lá acabei conseguindo desenvolver alguns projetos relacionados à educação, principalmente ao ensino e aprendizagem do xadrez.
Tive a felicidade de levar alguns alunos, Jorge, para participar dos Jogos Estudantis de Santa Catarina, onde algumas meninas que foram ensinadas xadrez tiveram a oportunidade de jogar com campeãs brasileiras. E, para nossa felicidade, uma daquelas alunas acabou vencendo a partida, com certeza fazendo parte da vida dela até os dias de hoje. Depois disso, eu venho para o Marechal Luz no ano de 2007, venho lecionar no Marechal Luz, leciono no Marechal Luz até 2014, né? E em seguida eu sou convidado para participar, para atuar na Assembleia Legislativa em algumas áreas que se relacionam com a captação de recursos para os municípios. Muito bem. A decisão de ser um professor, você teve essa vontade, fez a sua formação acadêmica na educação física, como você bem acabou de falar. Essa decisão, ela partiu unicamente de você ou você se espelhou em alguém da família? De onde partiu, na verdade, essa decisão da sua graduação em educação física? Vamos lá, Jorge. Eu tenho uma família que é uma família de professores. A minha avó foi professora, atuou a vida inteira dela como professora. A minha mãe é professora, o meu irmão é professor, as minhas tias são professores, então a gente vem de uma família de professores, o que acaba influenciando, de certa maneira, a nossa vida, né? A nossa atividade laboral. Então, como eu sou de uma família de professores, acabei me espelhando na minha família para seguir essa profissão. E depois você optou pela vida pública como político, né? Você foi vereador, hoje é servidor, como você falou, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Esta troca ali da sala de aula pelo meio político, digamos assim, estava nos seus planos ou acabou, como se diz o ditado popular, caindo no colo? Como é que aconteceu isso? Olha, Jorge, primeiro que eu não sou servidor da Assembleia Legislativa, isso é importante que fique claro. Eu sou servidor da Secretaria de Educação, cedido à disposição da Assembleia Legislativa. O que me fez ir para a Assembleia Legislativa? Primeiro, ter conhecimento na captação de recursos, o que acabou fazendo com que o deputado Zé Milton me convidasse para atuar no gabinete dele. Hoje, dentro do gabinete, eu acabo me relacionando com uma série de prefeitos que tem a ideia de captar recursos no Estado. Então, desde o nascimento, do cadastramento do programa no governo do Estado até a deliberação final do recurso para os municípios, quem cuida no nosso gabinete sou eu. Então, fez com que eu acabasse criando relacionamento no governo do Estado, nas diversas secretarias. Lá eu atuo na Secretaria de Infraestrutura, na Secretaria de Educação, na Secretaria da Agricultura, na própria Casa Civil. Já tive a oportunidade de estar com você em audiência na Secretaria de Infraestrutura. A gente acaba tendo se relacionando com as pessoas lá, né? Sempre digo que vou levar uma melancia de Jaguaruna para os meus amigos lá das secretarias, o que acaba fazendo com que a gente se relacione de uma boa maneira com todos eles que lá estão. Mas nesse trabalho que você presta como assessor do Zé Milton, como você acabou de citar, isso não caracteriza, digamos, ser um servidor público da Assembleia Legislativa ou você é diretamente do gabinete? O meu vínculo empregatício é com a Secretaria de Educação e estou à disposição do gabinete do deputado Zé Milton. Ah, sim. Alexandre, um episódio aqui nas eleições, você foi nas eleições de 2008, né? Ocorreu uma das disputas muito acirradas aqui em Jaguaruna entre os candidatos Marcos Tiburcio e Enimar Felisbindo. Na época você ainda era MDB. Na posse, não concordando aí com a negociata do MDB com o vereador Sérgio Bittencourt para assumir a presidência da casa, ficou assim muito nítido essa negociação do MDB com o vereador Sérgio Bittencourt. E também nítido a sua negociação com os vereadores do Progressista. E você acabou ficando como presidente por 5 votos contra 4. Dentro daquela situação ali, entre bastidores e tal, aquela negociação, o que você pode falar sobre aquela situação, aquele episódio, aquela negociação ali? Vamos lá. Primeiro que não teve negociação, teve a vontade dos vereadores do PP em não votar no vereador. Eles acabaram votando para mim, eu votei para mim, eu tive 5 votos, o outro vereador teve 4 votos. E acabou me dando a vitória. Então não teve negociação, não teve troca de favores, não teve nada. O que existiu foi uma vontade, primeiro minha, por ter sido o vereador mais votado da história de Jaguaruna naquele momento, de ser o presidente da Câmara, e eu havia sinalizado que votaria em mim, e outra vontade dos vereadores do PP naquele momento que acabaram votando em mim. Não somente os vereadores do PP, como o vereador Adriano também acabou votando em mim, o que deu 5 votos a 4 e eu acabei me tornando presidente da Câmara. Em todo momento você, digamos, discordou do MDB de fazer aquela...
eu sempre deixei claro que não concordava com o método que estava sendo empregado. Naquele momento, 2 vereadores foram reeleitos. Eu perguntei para eles se eles queriam ser presidente da Câmara. Eles não quiseram, eles abdicaram da vontade. O vereador Adilson Tiburcio entendia que dava para a gente fazer uma composição para ele ser, o que não teria problema nenhum, porque o Adilson, para mim, é uma referência como pessoa, como cidadão de Jaguaruna. E eu sempre mostrando para eles que eu queria ser, por ter sido o mais votado, por ter participado daquela campanha, o que acabou eu não consegui colocar na cabeça daquelas pessoas que teria que ser dessa maneira. Acabei votando para mim, né? Era possível que eu tivesse um voto só naquele momento, seria só o meu, né? E, enfim, tive 5 votos, tive a felicidade de ser presidente da Câmara. E esse resultado ele acabou da eleição, né? Mesa diretora, e é uma situação que a gente não deve deixar de colocar, porque ocorreu na sua vida, acabou numa história, digamos, uma deselegante atitude, né, do então vereador Edenilson, hoje prefeito, acabou insinuando um tapa no seu rosto, uma coisa assim. O que você pode falar sobre esse episódio, que foi um fato marcante, negativamente da parte, acho eu, né, da parte dele, mas ocorreu na história política de Jaguaruna, infelizmente? Olha, Jorge, eu acho que a gente precisa pensar para frente. Quando a gente fica olhando para trás, a gente acaba vendo algumas situações que não levam a lugar nenhum. Nós temos que pensar em coisas para frente no município. Esse episódio já aconteceu, não vai mudar, né, não muda mais nada. Nós temos que pensar naquilo que a gente precisa construir. Enfim, o que passou, a vida seguiu, né? Seguiu para todos eles. Teve vereadores que foram reeleitos, enfim, a vida fez com que isso tudo tomasse um rumo. Você foi vereador por 4 anos, 2 deles presidente da casa, numa relação assim não muito amistosa com o ex-prefeito Inimar. O que você acredita ter sido o grande causador, digamos, desse mau relacionamento entre você, voltando a falar um pouquinho do passado, mas foi um pouco da sua história política, né? Entre você e o prefeito Inimar Felizbino, o que causou esse relacionamento não tão amistoso como se podia perceber nitidamente na Câmara? Olha, eu fui presidente da Câmara e vereador sem nunca ter votado contra um projeto do Poder Executivo. Só para te ter uma ideia, em 2009 o duodécimo da Câmara, o recurso da Câmara, era na ordem de R$79 mil, de 73 a 79 mil reais, e naquele ano nós conseguimos economizar R$230 mil. Isso, se fosse reajustado para os dias atuais, dava um valor exorbitante. Tu faz um comparativo, naquele tempo o duodécimo era 73 mil, hoje é na faixa de R$250 mil. Então existe uma diferença quase 3 vezes. Existe uma diferença muito grande. E o poder da economia naquele momento foi na ordem de R$230 mil. No segundo ano que eu fui presidente, no ano de 2010, as economias elas giraram em torno de R$200 mil. Eu tive a felicidade de ser presidente da Câmara e lá idealizar a construção do novo prédio da Câmara. Hoje é a obra mais bonita, é o prédio público mais bonito de nossa cidade e onde acontecem as reuniões, as atividades do nosso município. Tive a felicidade também de comprar um carro naquele momento. O carro hoje está na Secretaria de Turismo. Então nós fizemos economia naquele tempo. Eu não consegui concluir a Câmara, não consegui, mas tive a felicidade de depois o vereador Alice e o vereador Sérgio darem prosseguimento a uma obra que, sem sombra de dúvida, mostra que as economias que hoje se faz já se fazia naquele tempo, né? E trazendo retorno para a sociedade. Muito bem, são 7 horas e 46 minutos, só ressaltando que a gente tem um tempo limite aqui para todos os pré-candidatos. Estamos aí chegando com 18 minutos aproximadamente dessa live e nós vamos falar também sobre assuntos, sobre o conhecimento, assuntos relacionados ao município, mas no meio para o final dessa live. Ainda sobre um pouco da história do vereador, ou melhor, do pré-candidato, né, Alexandre Martins. E você foi vereador esse tempo de 4 anos, e como vereador, em termos de projetos para o município, o que você acredita ter sido o seu maior legado deixado para o município como vereador? Olha, Jorge, primeiro é importante deixar claro que o maior legado que foi deixado foi ter idealizado a construção do prédio da Câmara. Haja vista que a Câmara funcionava num prédio que era uma residência, né? E naquele prédio, em momento algum, um cadeirante ou um portador de necessidade especial poderia participar das sessões. Então isso é um legado que se deixa.
foi idealizado por mim, junto com os demais vereadores, foi concluído por mim, não, mas o resultado está ali. Né? Então, nesse meio tempo, se desenvolveu um projeto que deu certo. Depois que a Câmara está concluída que o mobiliário está naquele prédio público, existe a possibilidade de devolução dos recursos que sobram. A minha ideia inicial era fazer a inauguração daquele prédio ali e devolver o prédio que funcionou por muito tempo a Secretaria da Agricultura para a Prefeitura. Fosse para a Prefeitura leiloar aquele prédio para fazer recurso para o seu caixa ou para transformar ele numa secretaria, tirando as secretarias do aluguel. Né, que eu penso que o aluguel hoje pago pela prefeitura é um valor exorbitante que deve isso ser deixado de lado. Né? Quanto mais economia a prefeitura fizer, mais resultado para a sociedade isso vai se transformar. Está faltando esse investimento ainda até hoje em sedes próprias, digamos assim, para a prefeitura, em termos de postos de saúde e outras repartições, para que possa fazer também essa economia, Alexandre? Olha, Jorge, eu penso que na área da saúde existe já um desenvolvimento de postos de saúde. E aqui eu quero enaltecer, fazer justiça ao vereador Wilson Teodoro, que foi em Brasília e conquistou com o deputado Bueira recurso para a construção do posto de saúde do Camacho. Lá é uma obra conquistada pelo vereador Wilson Teodoro. Ele foi o mentor e o idealizador daquela obra, então a gente precisa fazer justiça. Nós temos um posto de saúde que está sendo construído no Incruso, nós temos um posto de saúde novo aqui no Riachinho, nós temos um posto de saúde que é novo também na comunidade de Bolho d'Água. Então, o que a gente precisa desenvolver são projetos relacionados à área da saúde para atender bem a população. Não que a população não seja bem atendida, nós temos ótimos profissionais, desde o agente comunitário de saúde até a enfermeira e o médico que está atendendo nesses postos. Né? O nosso funcionário público é um funcionário altamente capacitado, ele precisa ser mais reconhecido. Né? E a população precisa entender que a gente precisa desenvolver projetos para os resultados chegar para a população ver. E nessas caminhadas com o deputado, conhecendo diversos municípios do nosso estado, a gente acaba vendo alguns projetos que são interessantes e pode se implantar aqui em Jaguaruna, Jorge. Dá para dizer que essa sua experiência como assessor do deputado Zé Milton, visitando e trabalhando com projetos, captação de recursos, como você falou, para vários municípios, dá para trazer para Jaguaruna? Jorge, primeiro é importante deixar claro que nós temos alguns exemplos na nossa região que são exemplos que dão certo. Nós temos o exemplo de 13 de maio, que aqui eu quero mandar um abraço para o nosso prefeito Keck, para o ex-prefeito Schella, que é um empreendedor, um empresário que hoje atua no nosso município. Nós temos que trazer o exemplo de 13 de maio para Jaguaruna e mostrar que pode dar certo. Nessa caminhada ao lado do deputado, conhecendo as diversas regiões do nosso estado, nós vemos municípios com potencial muito inferior a Jaguaruna, com projetos que dá certo naquele município. Vai ser copiado o projeto daquele município para cá? Não. Ele precisa ser articulado e remodelado para a nossa cidade. Então, essa caminhada de 5 anos ao lado do deputado, que é um deputado trabalhador, correto, ex-prefeito por 2 oportunidades do município de Sombrio, me fez conhecer vários projetos e várias ações nos diversos municípios do nosso estado que dá certo e que pode ser implantado aqui em Jaguaruna. Projeto Eleições 2020, numa conversa franca e objetiva. A gente sempre convida os pré-candidatos para isso, uma conversa franca e objetiva sobre história e futuramente os pré-candidatos que se tornarem candidatos, aí a conversa vai ser franca e objetiva sobre os projetos deles para Jaguaruna. As avisando que amanhã, nesse mesmo horário, a partir das 19h30, nós teremos entrevista com Aguinaldo Serafim, é um pré-candidato do MDB. A gente convida também você para assistir essa entrevista. Alexandre, ainda falando um pouquinho sobre a sua história, depois nós vamos falar sobre coligações. Como é que estão essas coligações, qual a tendência do progressista, né? Existiu uma conversa do atual prefeito com o partido de vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas antes, eu queria te fazer uma pergunta que todo mundo pediu para que eu fizesse, digamos assim, tá? Você era do MDB, mas nas eleições para o Luiz Napoli, você fez um grande trabalho para o Luiz Napoli. E o Luiz Napoli teve uma vitória bem expressiva. Você se considera que tenha sido um grande baluarte na eleição do Luiz Napoli, né?
Olha, Jorge, primeiro é importante conhecer a nossa história. O meu pai era um PDS, era um membro do PDS de carteirinha. A nossa história, ela vem do PDS, do ex-prefeito Wilton, do ex-prefeito Inocêncio, de lideranças políticas do nosso município, como o ex-vereador Tato Ortega. São pessoas desse tipo e desse convívio que o meu pai fazia parte. O meu pai foi candidato a vereador em 1988, naquela oportunidade fez 227 votos, empatando com o ex-prefeito seu João Luiz Bittencourt. Na eleição de 96, o meu pai teve a felicidade de se eleger com 339 votos, sendo o quarto vereador mais votado, sendo funcionário da prefeitura. A primeira eleição dele ele fez de bicicleta. Nós acabamos saindo do partido por uma discordância de um processo que, enfim, já aconteceu, foi lá atrás. Eu tive a felicidade de me eleger vereador, né, e discordando de algumas ações do prefeito e da equipe dele naquele momento, acabei vindo para as fileiras do Partido Progressista. Tive a felicidade de conduzir a eleição de 2012 e levar o prefeito Luiz Napoli na vitória naquele pleito. Tenho a certeza que Jaguaruna teve resultado na captação de recursos com o prefeito Luiz Napoli, porque temos diversas obras que foram realizadas por ele. Aqui eu cito duas que são de fundamental importância para o nosso município. A obra do Olho d'Água até o Balneário Esplanada, iniciada na administração anterior, terminada na administração do ex-prefeito Luiz Napoli, e a obra da Costa da Lagoa, que são duas obras importantes para o nosso município, e outras tantas que aconteceram na nossa cidade, ruas, pavimentação, enfim, várias outras conquistas. Então, tive a felicidade de conduzir, não eu sozinho, mas com uma equipe naquele momento que ajudou a construção do projeto de eleição do Partido Progressista. Muito bem, agora depois você, na eleição no governo Luiz Napoli, você assumiu o SAMAI. O que você pode falar dessa experiência que você teve como diretor do SAMAI? Olha, Jorge, primeiro é importante a gente dizer que a gente precisou conhecer o sistema de captação e distribuição de água no nosso município. Só para te ter uma ideia, eu fiquei 2 anos e 7 meses à frente do SAMAI de Jaguaruna. Naquela oportunidade, nós tivemos a felicidade de desenvolver o Plano Municipal de Saneamento Básico do nosso município, que norteia todas as ações de saneamento na nossa cidade, o que engloba 4 áreas. Captação e distribuição de água, esgotamento sanitário, coleta de resíduos sólidos e controle de vetores. Então, foram ações que vão nortear o município desde 2013 para frente. Tive também a felicidade de implantar 6 reservatórios de água no nosso município. O nosso município pode acontecer de daqui a pouco ter um colapso no sistema de distribuição de água. Primeiro que nós não tínhamos reservatório. O reservatório do Arroio Corrente ficava numa altura manométrica abaixo do Morretes. Então teria que ficar uma bomba funcionando o dia inteiro como bypass para que a água fosse distribuída para o centro e para as comunidades do morro. Tivemos a felicidade de implantar um reservatório no Morro da Cruz e 5 reservatórios no Morrete, que acabou com o problema de distribuição de água no nosso município. Foram ações que a gente conquistou. Além dessa, Jorge, a grande sacada daquele momento foram os recursos para o esgotamento sanitário de Jaguaruna. Foi um projeto que não foi terminado. Não foi terminado por quê? Primeiro, nós captamos naquele momento 3 milhões e 700 mil reais para fazer 500 ligações de esgoto do trilho para baixo, cerca de 500 ligações que englobaria a parte antiga da cidade. O prefeito Luiz Napoli, paralelo a isso, desenvolvia o projeto do Fundam 2, que o governo Raimundo Colombo saiu anunciando pelas regiões, e a ideia do prefeito Luiz Napoli era fazer a pavimentação com asfalto em todas as ruas antigas do município. A Anis Gualberto, a Ernesto Lacombe, aqui eu ressalto que a rua Ernesto Lacombe teve um recurso de 500 mil reais conquistado pela vereadora Joelma junto ao deputado Ricardo Guide, que foi devolvido para o governo do estado. Além de fazer a pavimentação da Anis Gualberto e Ernesto Lacombe, existia a possibilidade de fazer a pavimentação também naquela parte antiga, que envolveria o correio, aquela região do cemitério e da igreja. Se isso fosse feito, com certeza o projeto do esgotamento sanitário em Jaguaruna estaria 100% resolvido. Primeiro, melhoraria a qualidade de vida, porque para cada real investido em saneamento básico, tu deixa de investir R$4 em saúde. Isso é um dado da Organização Mundial da Saúde. Se tu investe R$1, tu economiza 4. Então tu pega um investimento de 20 milhões, que era o valor total,
3 milhões e 700 conquistado naquele momento e mais 20 milhões depois. Nós teríamos uma economia a longo prazo de cerca de 120 milhões em saúde pública no nosso município. Faltou trabalhar um pouco mais, digamos, nas administrações passadas nessa questão do saneamento básico, que é uma necessidade. Com certeza, quando tu investe em saneamento básico, tu fala de qualidade de vida. Tu melhorando a qualidade de vida da população, o resultado para as futuras gerações é gigantesco. Né? O que faltou foi os recursos do Fundão 2 ter vindo para Jaguaruna e ter feito o recapeamento daquela área, que com certeza o resultado seria muito bom para o município. Alexandre, na sua gestão no SAMAI, houve há quem diga que houve um desentendimento entre você e o Luiz Nabile na questão da concessão do SAMAI parte, né, a parte litoral, na região de Garopaba e Camacho, aí, para a empresa Atlantis, independente da empresa que assumiu ou não. Mas, afinal de contas, o que houve ali naquela época, você foi contra, saiu por esse motivo, ou era a favor da concessão da empresa? O que você tem a falar sobre isso? Olha, Jorge, primeiro que a concessão ela não se tratava especificamente da empresa Atlantis. E hoje é importante a gente reconhecer alguns equívocos da vida da gente. Hoje, quando eu passo na Garopaba e vejo aquele empreendimento que foi através dessa concessão que a empresa Atlantis conquistou, quando eu vejo aqueles reservatórios, eu vejo que o poder da iniciativa privada é muito maior do que o do poder público. Então, lá naquele momento eu tive um equívoco porque não concordava com a concessão do sistema de água. Todo mundo pode ter a sua opinião. A minha opinião naquele momento era de discordância. Hoje eu quero deixar claro que quando passo lá naquela região, eu vejo aquele empreendimento que está lá estabelecido com bons olhos. A população acabou tendo um resultado positivo. Isso é que é importante, a melhora da qualidade de vida da população através da entrega do serviço de qualidade. Não que no SAMAI não tivesse, tinha também, mas era um trabalho mais limitado, tanto de pessoal como de recurso. Houve um avanço, foi digamos, algo positivo para o município, a concessão naquele momento. Não tenho dúvida, Jorge, que o resultado final que a população hoje está absorvendo, primeiro, não teve um aumento significativo no valor da taxa da taxa de água e o resultado do serviço é um resultado bem feito. Vamos falar um pouquinho de política, coligações, eleições 2020. Você é assessor do deputado Zé Milton. O seu deputado teve uma votação expressiva aqui em Jaguaruna na última eleição, Alexandre. A que você atribui essa votação tão expressiva, você que foi um cabo eleitoral do seu deputado, obviamente? Olha, Jorge, primeiro dizer que a eleição de 2018 ela foi uma eleição atípica. É importante deixar claro que o deputado Zé Milton ele aumentou a votação dele na região da Murel, não somente em Jaguaruna, mas nos municípios que circunvizinham a nossa cidade aqui, teve um aumento expressivo na votação. Isso se dá com dedicação, com contato, com ir visitar as pessoas, né, em tu conhecer as pessoas. Às vezes a pessoa precisa que tu vá lá, que tu conheça, que tu converse, que tu conheça o problema dela. Eu tenho a felicidade de andar pelos 4 cantos do município, conhecer os 4 cantos do município, conhecer as pessoas e os seus problemas, Jorge. E quando a gente conhece as pessoas, tudo fica mais fácil para a gente entender e tentar resolver o seu problema. Muito bem. Lembrando que nós também vamos fazer a dinâmica aqui com o Alexandre aqui, sobre questões do município, situações que os futuros prefeitos vão se deparar nas suas futuras administrações. E por falar em política, Alexandre, Jaguaruna tem 2 grandes forças partidárias, na qual você faz parte delas, e o meu óculos começou em Baciaga, que agora ficou meio complicado. E sempre teve muitos pequenos partidos que ficam aí no entorno, buscando espaços e cargos nas secretarias. Quando a gente fala isso, algumas pessoas, alguns acham ruim, mas isso é fato. O pessoal fica, os pequenos partidos, às vezes até também no próprio partido, né, existe a disputa por cargos nas secretarias, isso é fato. Na sua opinião, essa disputa por cargos não sobrecarrega um pouco a administração e não bota em risco a questão técnica das secretarias e, consequentemente, também o trabalho, a qualidade do trabalho da prestação de serviço para a população? Ô Jorge, primeiro é importante a gente entender e respeitar todos os partidos que existem em Jaguaruna. Primeiro é importante entender que cada partido, cada pessoa tem o seu projeto e o seu objetivo. Então a gente não pode desconsiderar ninguém. É importante entender também que a prefeitura inchada do jeito que está, ela não vai ter um atendimento final para a população muito bom.
né? A partir do momento que tu consegue sentar com partidos que pensam dessa maneira e construir um projeto em conjunto, fica mais fácil. Acho que a gente tem que startar um novo modelo de gestão para Jaguaruna. Não é um novo modelo de inchaço de máquina, de distribuição de cargo. É um novo projeto pensado e construído junto com os partidos que podem fazer parte de uma coligação. E nós temos alguns partidos que a gente tem um pensamento em comum. E isso é importante que se leve adiante. Outra coisa, é importante deixar claro que cada deputado estadual, existem as emendas parlamentares que compreendem 1% do orçamento do Estado. E se nós conseguirmos construir um grupo de partidos, uma coligação que tenha muitos deputados estaduais, nós temos a possibilidade de captar muito recurso para o município e que o resultado para a população vai ser positivo. Agora, é importante deixar claro também que quando essa coligação ela for formada, existindo essa possibilidade de existir pensamentos em comum, é importante deixar claro que nós não podemos estar loteando a estrutura da prefeitura. A prefeitura ela precisa ser enxuta, precisa se levar o resultado para a população. E não é com o inchaço da máquina que a gente vai conseguir levar o resultado positivo para a população. A ideia dos empregos na prefeitura ela tem que ser mínima. Hoje a prefeitura tem cerca de 800 funcionários, é a maior empresa do nosso município. Ela emprega mais do que as indústrias do município. Ela se equipara quase à indústria de confecção, tá? Que tem cerca de 1.200 empregados, 1.300 empregados. A prefeitura não pode ser a maior indústria do município. Ela tem que fomentar, sim, a melhora da qualidade de vida da população e do nosso povo. Você defende uma prefeitura mais enxuta e mais técnica, digamos, os cargos comissionados? Jorge, é importante a gente copiar aquilo que está dando certo. O que está dando certo na nossa região é o município do 13 de Maio, que eu me espelho muito. Vou praticamente uma vez por mês conversar com o prefeito Xela, com o ex-prefeito Xela, com o prefeito Keck, conhecer aquilo que está dando certo. Um outro espelho que não é na nossa região, mas fica aqui muito perto, é o exemplo de Morro da Fumaça. Tu vai lá praticamente uma vez na semana, não agora em época de pandemia. Lá é um modelo de gestão que está dando certo, enxugamento da máquina e resultado para a população. Alexandre, este ano os partidos aqui em Jaguaruna, os pequenos partidos, digamos assim, vamos falar que não estão com a maioria no legislativo, não fazem parte do executivo, parece que resolveram dar um grito de independência aí e sair, estão anunciando aí, se tudo corresponder, podemos ter 4, podemos ter 5 candidatos, há quem diga que teremos até mais. Na sua opinião, o que aconteceu, o que está acontecendo esse ano, que diferencial nós temos na política esse ano, e se perguntar quantos candidatos a prefeito você acha que nós vamos ter esse ano em Jaguaruna? Olha, Jorge, primeiro é importante, eu acabei de falar, que a gente precisa respeitar a vontade das pessoas. Quando a gente respeita a vontade das pessoas e entende que dentro dos partidos políticos existe pensamento convergente, que existe a possibilidade de união, de construir um projeto para o município, não esse projeto agora, mas um projeto novo de enxugamento de máquina, de resultado para a população, baseado nos municípios que estão dando certo, como é o município de 13 de Maio, o município de Morro da Fumaça. E nesses partidos, se existe a possibilidade de estar junto com a gente, com certeza existe a possibilidade de construção de um projeto. Quantos candidatos terá na eleição é uma coisa que a gente não consegue adivinhar. Uma coisa é fato. O PP vai ter candidato a prefeito do município. O PP teve aí uma cantada, né, do atual prefeito Edenilson, era uma possibilidade de uma coligação com o progressista. A gente ficou sabendo disso nos bastidores e tal, é fato, ninguém pode negar. Você descartaria essa coligação com o atual partido do prefeito Edenilson? Jorge, primeiro é importante deixar claro para a população, bem claro para a população, que nunca existiu conversa com o prefeito Edenilson. Eu sou presidente do partido e estou conduzindo o processo e a possibilidade de estar com o PSL é nenhuma. Primeiro, porque o prefeito vai ser candidato à reeleição. Tá? E outra coisa, o prefeito saiu do PMDB, mas o PMDB não saiu dele. O PMDB continua fazendo parte da administração do prefeito Edenilson. Não teve nenhuma pessoa que saiu da administração que era do PMDB. Então, o PMDB é Edenilson, o Edenilson está no PSL, mas é PMDB. Tá? Então, essa possibilidade não existe conversa, não teve nenhuma conversa, não existe a possibilidade de estar junto, nenhuma. Mas houve uma cantada de pedra ali com o prefeito, com algumas lideranças. Não sei se isso chegou aí para a reunião, talvez não foi em reunião e tal, mas houve uma cantada ali, para, estarem juntos. Se existiu essa cantada, não foi para mim, e se ela chegar para mim, ela vai ser cortada no mesmo momento. Primeiro, porque nós não concordamos com o modelo de gestão que está aí posto, tá? E segundo, o prefeito Edenilson vai à reeleição. Tá? Eu acho que ele tem que ser medido pelas urnas, até porque
ele tem a possibilidade de ir à reeleição. Existiu ali vocês tentaram conduzir ali aquele acerto e houve um desacerto entre o vereador Serginho e a Joelma agora este ano, bem atual, né? Essa questão ali da presidência da Câmara, e o Serginho tem reclamado bastante dessa questão aí que acabou dando um desacerto. Ele também descarta essa possibilidade de estarem junto com o PSD, melhor dizendo. Como é que você avalia esse episódio novo, agora da Câmara de Vereadores, entre esse possível desacerto, digamos, da presidência da Câmara? Olha, Jorge, primeiro é importante deixar claro, bem claro, que o Partido Progressista ele vai convergir com os partidos que têm a linha de pensamento parecido com o Partido Progressista. O episódio que aconteceu foi um episódio que o Partido Progressista tentou resolver, infelizmente a gente não conseguiu naquele momento, né? Entendo que existe uma possibilidade de conversa, e aqui a gente não descarta a possibilidade de conversa, né? Nós temos que conduzir a eleição agora de 2020 pensando na convergência de pensamentos. Aqui nós podemos estar com o PSC, com republicanos, com o PSD, com o PSDB, com os trabalhadores, enfim, com todos os partidos que podem fazer parte dessa coligação, que comungam de uma ideia em comum. Agora, nós não vamos estar, e isso fica claro aqui, eu como pré-candidato e como presidente do partido, nós não vamos estar nem com o PSL nem com o MDB. A possibilidade é zero de estar com esses dois partidos. Tudo bem. E não existindo nem a possibilidade de conversa. Muito bem. Projeto Eleições 2020, conversa franca e objetiva com os nossos pré-candidatos. Nós fizemos uma dinâmica aqui com todos os pré-candidatos sobre situações. Passar de uma forma bem rápida aqui, os prefeitos vão se deparar aí com as questões relacionadas à saúde, infraestrutura, pesca, turismo, educação, agricultura, esporte, eventos, o nosso famoso gerenciamento costeiro, os conselhos municipais. Também se faz muitas reuniões, verbas parlamentares, relacionamento com a Murel, pavimentações, projetos, licitações, coleta seletiva, comércio local, indústria, hospital de caridade, meio ambiente, competições municipais, lixo, saneamento básico, transporte escolar, relacionamento com o legislativo. Temos ainda aqui saneamento básico, cicloturismo, outra assunto novo que vem surgindo aqui, vem sendo bom para uns, dando dor de cabeça para outros. Então, são situações que a gente numerou aqui, só para o internauta ficar sabendo, e aí a gente vai discutir alguns assuntos que não dá para discutir todos. Como eu falei, nós estamos entrevistando nossos pré-candidatos. Eles não podem falar de projetos futuros, mas podem falar sobre os seus conhecimentos e a importância disso para Jaguaruna. Alexandre, número de 1 a 26, chutão. 11. Hospital de Caridade. O que você pode falar sobre o nosso hospital? Olha, Jorge, dizer que eu estou ao lado de um deputado que tem a bandeira dos hospitais de Santa Catarina. O deputado Zé Milton, hoje na Assembleia Legislativa, é o deputado que mais conhece de hospitais. E nessa estada ao lado dele, a gente tem visitado diversos hospitais no nosso estado. Nós temos hospitais pequenos, de cidade pequena, que está dando certo. Nós temos aqui o Hospital de 3 de Maio, comandado pelo padre Nivaldo, né, que presta um serviço de qualidade para a população. Entendo que o Hospital de Jaguaruna ele precisa se transformar em referência em alguma área. Nós não temos que pensar no hospital fazendo grandes cirurgias, não é isso. Eu acho que o hospital foi inaugurado um centro cirúrgico, foi feito um procedimento só, acredito que muitos poucos procedimentos pelo investimento que lá se teve. É importante deixar claro que os valores que eram repassados pela gestão do prefeito Luiz Nápoles são valores muito menores do que os valores que são repassados hoje para o Hospital de Caridade de Jaguaruna. E é importante deixar claro também que o hospital está captando recurso do governo do estado, né? O importante é melhorar para que a população entenda que o resultado está sendo melhor executado. Você acha que houve algum avanço na questão Hospital de Caridade de Jaguaruna? Entendo que deu uma melhorada, acho que ele melhorou um pouco, mas ele tem muito a melhorar para que o resultado para a população seja melhor. A terceirização contribui dessa forma com a entidade que está assumindo ou pode ter outra forma de administrar? Existe um modelo de terceirização que está posto no estado, nos diversos hospitais que fazem parte do nosso estado, né, da rede hospitalar que faz parte do nosso estado. Entendo que ela precisa ser aprimorada para a população conseguir observar que o resultado está sendo garantido a ela.
Muito bem, estamos chegando quase 40 minutos aqui de live, passa assim rapidinho da entrevista, viu? E eu pergunto para você mais um número, de 1 a 26, chuta outro. Vamos lá, 7. 7 era a camisa que eu jogava no 7 era a Baiano. camisa que tu jogava no time aqui. 7, deixa eu ver aqui, tem que botar o óculos aqui, senão... Cadê o 7, meu Deus do céu? 7. Aí você me quebra. Esporte. Esporte. Então, Jorge, eu tive a felicidade de fazer parte de uma geração que naquele tempo tinha o seu Baiano, que tinha a escolinha de futebol. E lá eu tive a oportunidade de fazer, de desenvolver, de criar vários amigos. O esporte de Jaguaruna, quando a DJ estava posta no ginásio, não somente pelo Patrick, mas pelo próprio Patrick do Wilton, pelo Niltinho, pelo Daniel, enfim, nós tivemos um avanço significativo no esporte de Jaguaruna. Nós tínhamos campeonatos municipais no campo do Rio Branco. Entendo que existem outros tipos de esporte. Nós temos um esporte que está adormecido em Jaguaruna, adormecido pelo poder público, que é a Laje da Jágua, que precisa ser ainda mais incentivado. Qual é a mensagem que está chegando para as pessoas de fora? Nós temos ali uma pérola, um produto que precisa ser lapidado e melhor explorado. Muito bem. Mais um assunto, mais um número de 1 a 26. 10. 10. 10 nós temos conselhos municipais. Para muitos prefeitos, isso é uma pedra no sapato. Para alguns aí da região, é uma ajuda para a administração. Na sua avaliação, o que você pode comentar sobre a importância dos conselhos municipais? Olha, Jorge, é importante porque ele acaba determinando uma linha que a prefeitura deve seguir. Nós temos diversos conselhos que estão implantados na prefeitura e eu entendo que o conselho, os membros do conselho são pessoas de diversas comunidades do município que só têm a contribuir para o desenvolvimento do nosso município. Nós temos que trazer os conselhos para dentro da prefeitura para a gente entender o problema que as comunidades estão passando para que o resultado final seja melhor. O Aguinaldo, se estiver assistindo a entrevista, lembra que eu vou trocar todos esses números amanhã, tá, Aguinaldo? Para não pegar nenhum, não copiar nenhum, tá? Alexandre, nós estamos chegando aqui perto de já uns 40 minutos dessa entrevista e nós vamos discutir aqui mais algum assunto. Você pode chutar mais o número de 1 a 26 e depois eu vou deixar à disposição para nesse final de entrevista a gente sempre deixa um tempo para o nosso pré-candidato fica à vontade de conversar um pouco com a comunidade ali, 2 ou 3 minutos, certo? Então, sobrou mais um tempinho, eu vou pedir mais um número para você. 20. 20. Projetos. Olha, Jorge, eu tenho a felicidade de estar trabalhando na Assembleia justamente com isso, projetos. E lá a gente consegue observar quais as secretarias que a gente pode entrar para captação de recursos, quais aquelas que têm mais facilidade. Nós temos andado nos 4 cantos do estado e temos conhecido municípios e conhecemos municípios que são municípios muito menores do que Jaguaruna, que levam um resultado muito positivo à população. Lembramos que cada deputado tem 6 milhões de emenda parlamentar. Se a gente conseguir arrumar 10 deputados aí com uma emenda para cada um, nós vamos conseguir trazer um resultado muito positivo para a população. Muito bem, nós chegamos no final, caminhamos para o final dessa entrevista, nós agradecemos os internautas e lembrando que o Alexandre vai ter mais um tempinho ainda para ele dar um recado aí para a população e deu um pouquinho mais do tempo essa entrevista, mas eu roubei um pouquinho do tempo dele para a gente passar aquele recadinho no início da entrevista. Então por isso que deu uns minutinhos a mais e a gente descontou isso aqui para não ser injusto. Alexandre, agradecemos e deixamos à disposição para tuas considerações e para um recadinho final à população. Fica tranquilo. Olha, Jorge, eu quero agradecer a você, a Leia, que está aqui atrás das câmeras, a sua filha, uma família que tem a raiz lá na comunidade do meu pai, na Jabuticabeira, comunidade que a gente tem vários amigos. De vez em quando a gente passa lá e acaba conversando com algumas pessoas de lá. Eu quero que, na oportunidade, mandar um abraço para o seu Zizo, que com certeza está acompanhando a nossa conversa. Quero agradecer a você, internauta, que está acompanhando essa entrevista. É um momento oportuno para a gente conhecer as pessoas que vão administrar o nosso município. Nesse momento, ainda é um momento de pré-campanha que a gente não pode estar expondo todas as nossas ideias e projetos. Quero aqui dizer a você que nesses 5 anos que estive em Florianópolis, tive a oportunidade de conhecer projetos que dão certo e que deram e que dão certo nos municípios de Santa Catarina. E existe a possibilidade de trazermos isso para Jaguaruna.
Obrigado a você. Fica aqui o meu sentimento de gratidão por você estar acompanhando até agora essa entrevista aqui no portal, no Folha Regional Web TV. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado, Leia. Muito obrigado a você, internauta. Tudo ao vivo aqui. Tem um recadinho do internauta aqui. Vamos ver o que é que nós podemos só estar... O que você pode falar? Na verdade, a gente já falou um pouquinho sobre o... Mas, em consideração aqui o nosso amigo internauta e sobre o assunto da importância aqui, Carlos Verdejo, certo? Obrigado, Carlos, e obrigado a todas as pessoas que fizeram contato. Mas houve também algumas perguntas sobre esse tema. E o que você pode falar assim rápido, dá essa oportunidade. Eu vou abrir essa exceção também amanhã para o Aguinaldo, sobre mais alguns assuntos também, tá? Sobre cicloturismo. O que você pode falar sobre isso? Olha, eu quero aqui agradecer a participação do Carlos Verdejo. Numa conversa já informal anterior a essa com o Jorge, que é um dos idealizadores do projeto de cicloturismo aqui de Jaguaruna, nós temos caminhado, Carlos, no Alto Vale de Itajaí por municípios que lá tem uma rota que é muito... famosa no nosso estado. É importante deixar claro que o cicloturista que vem para o nosso município, ele traz receita, ele gasta no nosso município, é um poder aquisitivo diferenciado de outros segmentos do turismo que vem para o nosso município. Então é importante deixar claro que a gente precisa incentivar cada vez mais que as ciclofaixas sejam construídas nas nossas futuras rodovias e desenvolver ainda mais, Jorge, tu sabes disso, desenvolver ainda mais esse modelo de turismo que é sustentável e gasta dinheiro não somente em Jaguaruna, mas nas cidades que fazem parte dessas rotas. Obrigado, Carlos, pela sua participação. Obrigado, Carlos. Obrigado a todos. Obrigado mais uma vez, Alexandre. Lembrando que a gente estamos entrevistando os pré-candidatos. Amanhã entrevista com o pré-candidato Aguinaldo Serafim do MDB e teremos também entrevista com Sérgio Bittencourt na próxima semana, que é do seu partido, também está com o nome à disposição do partido para ser candidato a prefeito, e ainda temos o Marcos Tibúrcio, que também é também considerado um pré-candidato, nome também de respeito dentro do seu partido. Eu quero aqui deixar um abraço às lideranças do nosso partido, ao vereador Sérgio Bittencourt, que também é pré-candidato, ao prefeito Marcos Tibúrcio, ao prefeito Hilton Osni Pereira, ao prefeito Luiz Napoli, que são lideranças. Ao meu amigo Alício Bittencourt, eu quero aqui trazer um abraço a todos vocês que com certeza estão acompanhando essa entrevista aqui no Folha Regional. Obrigado, Alexandre, mais uma vez. Obrigado você, amigo internauta. E convidamos para assistir a nossa entrevista amanhã a partir das 19h30 e depois na semana seguinte também teremos entrevista quase todos os dias a partir desse horário, 19h30. Obrigado pela sua companhia. Tchau, tchau.